Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje para nossa videoaula, eu trouxe um personagem que eu sei que vocês adoram. Inclusive, quando a gente falou sobre as frações, números mistos, né? Nós falamos sobre o filme, sobre a plataforma lá, né? 9/3. Então, eu resolvi trazer o Harry Potter, inclusive, para ajudar a gente a fazer muita magia para a gente conseguir resolver essa tarefa. Vamos lá? Então, assim, lá nas páginas 171 a 174 é tudo envolvendo operações com números decimais, tá? Eu vou dar uma explicada para vocês de modo geral, não vou fazer todos os itens, porque depois vai ter um outro vídeo, tá? Lá na próxima semana, um vídeo de correção daí da tarefa, ok? Pessoal, no primeiro exercício, a dica que eu dou para vocês é que vocês façam as multiplicações primeiro sem a vírgula, ó. Aqui eu tirei, tá? Ficou 4 vezes 512, deu 2048, eu só ajeitei a vírgula depois. O que eu fiz? 2 números depois da vírgula, então eu conto, tá? Da direita para a esquerda, 1, 2, e coloco a minha vírgula, ok? Eu vou fazer a letra D também, que são 2 números decimais. Eu tirei a vírgula, fiz a conta aqui, tá? Sem a vírgula. Depois aqui, ó, eu tenho 2 números depois da vírgula, 1 número depois da vírgula. Então, o total precisa ter 3, tá? Então, com 3, ó, eu conto da direita para a esquerda, 1, 2, 3, e daí fica 9,546. Beleza? Exercício 1. Aí o exercício 2. Lá no exercício 2, em si, assim, ele não pede em si para que você coloque o resultado, né? Mas ele pergunta quantas casas decimais que o teu resultado vai ter, tá? Então, você faz assim, você conta aqui, ó. Esse aqui só tem um único número decimal, que é dois números, tá? 2 números são 2 casas depois da vírgula. Então, o meu resultado vai continuar tendo 2 casas, ok? Lá no item B, aí agora eu tenho um número com 2 casas decimais, um número com uma casa decimal. São 3 no total. Então, o meu resultado vai ter 3 casas decimais, beleza? Exercício 3. Percebam ali, ó, que o Harry tá falando pra gente que ele ama magia. Eu também, porque a gente vai fazer uma aqui pra resolver. É o seguinte, aqui vocês não precisam montar a conta de divisão, ajeitar a vírgula, tá? Quando é multiplicação por 10, por 100, por 1000, você pode usar, não é bem um macete, tá? Mas é como se fosse uma multiplicação aí simplificada. Então, você vai fazer assim, ó, você vai olhar de novo para a quantidade de zeros, tá? Se é um zero, significa que essa minha vírgula vai vir um número para cá, para a direita. Então, essa minha vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 1 e o 2, tá? E no item B, que é 100, são 2 zeros, então a minha vírgula desloca 2 números. Então aqui, 1, 2, ela fica aqui, ó, depois do 6, beleza? Então aqui não precisa montar conta. Pode fazer assim, direto. A 4, gente, ó, a 4 ele dá um exemplo para vocês de como calcular a porcentagem, né? Que você pega o valor, o que tá em porcentagem, ali a porcentagem, que é o 100%. Você divide por 100 e depois você multiplica pelo número. No caso do exemplo ali, você tinha 8, tá? Aqui é 250. 250 quilômetros daí, tá? Eu quero 66,8% de 250 quilômetros. Então, o que você vai fazer aqui? Primeiro, você vai dividir por 100. Pode fazer aquela mágica lá, tá? Deslocar a vírgula. Só que daí essa daqui, lá era a multiplicação. Aqui é divisão. Vocês perceberam que a minha vírgula, em vez de vir aqui para a direita, ela foi para a esquerda, porque daí o meu número eu acabei diminuindo, né? Porque se eu tô dividindo, ele diminui. Então, se você não quiser montar a conta, você pensa assim: ah, são 2 zeros, então são 2 casinhas aqui, ó, para a esquerda. Então, é 1, 2, e a minha vírgula vai aqui, ó, na frente do 6. Por isso que eu acrescentei um zero aqui na frente, beleza? Você dividiu por 100 primeiro. Aí depois você multiplica por 250, ó, que daí dá o resultado, 167, ok? 167 quilômetros. Agora, aqui na 5, ele explicou para vocês aqui o exercício com um exemplo ali de como fazer. Não é que você tenha que fazer a multiplicação pegando os números na ordem,
tá? O que você vai precisar fazer? Ele quer que você pegue e agrupe os números para fazer a multiplicação de uma maneira que dê... a primeira multiplicação que você fizer dê um número inteiro, tá? Então, perceba aqui, ó, que você tem aqui, ó, 7,5 vezes 4, tá? Por que ele não fez 7,5 vezes 8,19? Porque se ele fizesse isso aqui, ia dar um número com vírgula, e a primeira multiplicação que ele quer fazer é que dê um número inteiro. Se eu pego 7,5 vezes 4, ó, dá 30. E daí a hora que eu multiplico com 8,19 fica mais fácil para mim, né? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que aqui, por coincidência, no item A, se eu multiplicar os dois primeiros aqui, ó, já dá 10. E se eu pegar o 8 com o 0,623, ou eu pego os dois últimos aqui e deixo o 8 para depois, a primeira multiplicação que eu faço não consigo que fique número inteiro, tá? E a ideia aqui é que fique número inteiro. Então, 8 vezes 1,25 já deu 10. 10 vezes 0,623, lembra da mágica lá? Deslocar a vírgula. Multiplicação, vírgula vai para a direita. Então, vai ficar 6,23, ok? Eu fiz para vocês aqui, ó, o item A, certo? Vamos lá, adiante. Aí na 6 tem o preço de alguns produtos ali, né? Na verdade, de fruta, tem legume, enfim. Preço por quilo. No item A vocês têm uma certa quantidade, tá? Não vão fazer igual o Toby, ficar desesperado. Vamos lá fazer a conta certinho, fácil, que vocês conseguem rapidinho. Então, o que vocês vão fazer? Eu fiz aqui pra vocês o lá do item A, quando ele tá falando da quantidade de berinjela, tá? Que é meio quilo de berinjela. Então, você vai pegar 0,5 e multiplicar pelo preço lá, que é 2,48. Lembra? Tira as vírgulas, faz só a multiplicação com os números, né? E depois ajeita as vírgulas. Esse aqui não é a única coisa, eu só peguei o exemplo da berinjela pra ilustrar aí pra vocês, tá? Aí no item B ele tá perguntando, se a pessoa fosse comprar, então, tudo que tá indicado lá no item A, tudo que você calculou no item A, quanto que ela iria gastar, né? Então, eu já coloquei ali pra vocês, que vocês vão somar todos os resultados do item A, beleza? Vamos lá pra próxima. A 7, gente, propriedades, nós vimos as propriedades lá, né? A gente viu isso com fração, inclusive. Então, eu resolvi fazer aqui com vocês a propriedade, o que envolve associativa. Lembra que quando você só desloca parênteses, ó, né? Você tá trabalhando com a propriedade associativa. E daí aqui onde tá em amarelo eram os números que estavam faltando, que você tinha que completar, né? Lá no item... Isso, lá no item B, tá? Porque antes, na verdade, depois do enunciado, vocês têm todas as propriedades lá certinhas, tá? Então, vocês têm que olhar aquele quadrinho que tem lá para poder assinalar e ver com qual propriedade que se parece a conta que tá aqui, certo? E essa daqui, vocês lembram que quando a gente falou desse assunto em fração, a gente tinha aqui que o 2,8, por exemplo, quando tem um parênteses aqui, o que eu faço? Ó, eu passo ele aqui para dentro, ó, pro 2,89 e pro 3,12, certo? Ele apareceu duas vezes aqui, ó. Aí é a propriedade distributiva, beleza? Pessoal, e a questão 8, né? Questão 8, tô dando uma sugestão para vocês de como que vocês vão fazer. Então, a gente tem ali algumas caixas com latinha de refrigerante, né? Qual o problema que eu tô dando de sugestão, tá? Sabendo que uma lata custa R$1,79, se alguém comprar todas as caixas, terá que pagar quanto, né? Primeiro eu tenho que contar quantas latinhas tem em cada caixa, depois multiplicar pela quantidade de caixas, mas é só uma sugestão, ok? E na 9, gente, tá? Vocês vão pensar assim, tem lá uma fração, na verdade, essa fração tá escrito assim, A e embaixo o denominador é 24, tá? O que significa isso? Esse A é um número que você dividiu por 24 e deu como resultado 0,125, certo? Então, eu quero saber que número que eu divido por 24 para dar 0,125, né? Então, vocês podem utilizar a operação inversa, tá? Faz lá 0,125 vezes 24, beleza? Pessoal, essa era então a primeira tarefa da meta 3, tá?
vocês continuem me acompanhando. Próxima tarefa, eu já tô preparando a aula para vocês, vai ter outro personagem, tá? E se vocês continuarem me acompanhando certinho, fazendo todas as tarefas, lá na última meta, com relação a um personagem específico que eu gosto muito, aí tem uma surpresinha para vocês, beleza? Gente, beijos para vocês, e bom estudo, tá? Façam tudo.